Muito obrigado, professor Armando Marques Guedes, querido colega, amigo também, pelas suas palavras. Eu começo por cumprimentar a todos, colegas, convidados, alunos aqui presentes, professores. Agradecer muito o convite feito pela Universidade Nova da Faculdade de Direito para aqui estar neste 6º Congresso. Eu que estive aqui no primeiro Congresso, em 2009, exatamente nessa altura em que, pela batuta do professor Bacelar Gouveia, se dava início aqui a esta caminhada, que, como se pode comprovar, já é longa, com muitos frutos, e que nessa altura também me lembro que os debates foram à volta da comunidade, a questão da família, a questão do direito costumeiro, como é que este diálogo se estabeleceria com os nossos países, e, de facto, hoje, passados estes anos, vimos que estes temas continuam em aberto, com a grande possibilidade de nós, sempre que aqui viemos, trouxermos qualquer coisa para acrescentar. Agradecer também e dar os parabéns ao professor Fernando Horta Tavares, com quem divido ali a sala dos professores convidados aqui na faculdade, quando estou cá no meu período de aulas. Ao professor Bacelar, sem palavras, porque, enfim, eu dizia ali a brincar, um dos meus sonhos de consumo era poder fazer tudo o que ele faz, ele tem que me dar a senha, como é que ele consegue fazer tantas coisas em tantas geografias de forma tão organizada. Nós não conseguimos, ele ainda não nos passou esta fórmula, mas dizer-vos que trago também os cumprimentos do nosso Conselho Científico e do decano da minha faculdade-mãe, da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. E o que eu vou aqui apresentar, no fundo, são algumas ideias refletidas a partir da experiência e vivência no espaço lusófono e, sobretudo, da possibilidade que tenho tido de pensar nelas, tanto na docência das matérias da filosofia, da sociologia, do direito, de que sou regente na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, e da cadeira de Direitos Africanos, da qual sou corregente com o professor Carlos Feijó, aqui na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Mas, ao olhar para o título deste 6º Congresso de Língua Portuguesa, o Direito Lusófono em Mutação na Sociedade Global e Digital, bem como o título também do nosso painel, o Contributo do Direito Lusófono para o Pluralismo e a Globalização, levou-me a pensar que seria recomendável de início deter-me um pouco para dizer que o direito lusófono leva-me à palavra lusófono. E a mesma a necessidade de alguns prolegómenos como introdução circunstanciada ao tema desta sessão. No sentido de sabermos que a palavra lusófono, lusofonia, tem sido conceptualizada e estudada por especialistas e traz em si também alguma controvérsia. Nesse contexto, é comum protocolar que lusófonos são os falantes de língua portuguesa. Ora, esses falantes são a comunidade alargada que abarca estados em que é idioma oficial, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Santo Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e ainda em regiões específicas de outros países onde é herança cultural, como Macau e Goa, ou ainda nas diferentes diásporas. Se a língua é na sua gênese portuguesa, diria eu que já o idioma tem evoluído a partir de contribuições, influências e cruzamentos de culturas dos países de destino, muitas vezes, como é o caso de, no meu país, coexistindo com as línguas nacionais que, por sua vez, influenciam o direito aí existente. Ou seja, já não é a altura de nós passarmos por cima desse espaço de debate e de diálogo que a língua portuguesa tem com outras línguas e com outras culturas. Pelo contrário, é importante nós pensarmos que vem daí um enriquecimento grande e, por essa via também, uma grande influência no direito que é praticado nessas outras geografias e nessas outras realidades. Assim é que, por exemplo, na nossa Constituição de 2010, o costume é reconhecido como fonte do direito. Isto é uma outra discussão, mas é para dizer que, se aceitamos isso desta forma, vamos ter que saber o que é costume e vamos ter que dar-lhe o patamar necessário do enquadramento que ele tem a partir do caldo cultural em que ele se insere. Desta evolução, sou daqueles que defendo que a língua é portuguesa, é angolana, é brasileira, é guinense, é cabo-verdiana, é moçambicana, etc. E que é preciso, em toda esta reflexão, interiorizar esta interdependência que a todos estamos vinculados pela história, pelos contextos de cada um dos nossos países e pela necessidade de nos entendermos a vários outros níveis que não se esgotam apenas na língua.
Aliás, no primeiro painel foram apresentados aqui vários temas que deixam completamente claro esta necessidade. A doutora Clotilde, de uma forma muito objetiva, apresentou-nos aqui um trabalho que, obviamente, precisa ter um embasamento que não se pode ficar somente pela língua ou pela mera intenção, mas tem que estabelecer um diálogo, uma via de mão dupla em relação a esta temática lá para onde se pretende que a Joaninha, no caso, consiga viver. Somos detentores deste património, sim, mas precisamos de pensar de forma prática e objetiva como é que, através dele, podemos criar e desenvolver mecanismos que nos permitam, no mundo das nações, tirar proveito da globalização e do reconhecimento do nosso pluralismo. Plurais, nós já somos e sabemos que o somos. Globais, também já somos e sabemos que o somos. O importante é saber como é que vamos tirar benefício desta possibilidade, destas possibilidades com as quais nós vivemos. Esta interdependência e contributos recíprocos têm, por exemplo, expressão histórica na luta pelo pluralismo, que, aliás, já era intrínseca aos próprios movimentos de libertação africanos. Dizer aqui que, de facto, na gênese dos movimentos de libertação africanos já estava presente esta ideia de um pluralismo. Um segundo ponto será o impacto da globalização nas diferentes áreas do conhecimento, nas relações humanas e sociais, na administração dos recursos naturais e ambientais, na produção e distribuição de bens, é visível, inegável e interfere rotineiramente com maior ou menor intensidade. O estudo do direito, as propostas de lei e as condições para a sua efetivação, assim como o preenchimento de vácuos jurídicos, desafiam o tratamento das diversas questões de forma contextualizada, abrangente e isenta de fanatismos ou concepções isoladas ou mesmo reducionistas. Ou seja, o desafio que nós temos hoje, nós académicos, nós que nos detemos sobre estas questões, é perceber que já não podemos olhar para o estudo do direito e, sobretudo, para a sua fundamentação nas nossas geografias, se ficarmos ou se mantivermos algumas ideias que, por vezes, querem levar para extremismos, para fanatismos ou até para reducionismos, passando por cima das dinâmicas sociais que os nossos próprios países têm. Ou seja, sem querer falar em nome de outros países, eu tenho tido o privilégio de circular nesse espaço de língua portuguesa, seja no Brasil, seja em Angola, seja em Moçambique, e percebo que há uma dinâmica própria nos nossos países que traz o direito a reboque, onde o direito tem um papel fundamental, mas que de facto ele só se consolida se nós tivermos essa percepção e percebermos que ele não pode funcionar de forma isolada. Ele precisa de discutir e de dialogar subsidiariamente com outras ciências também. Para quê? Para que ele consiga chegar ao cidadão, tal como é a expectativa que o cidadão tem em relação ao direito. No caso do nosso país, isso é mais do que evidente e é um desafio grande que nós temos. O estudo do direito, as propostas, o pluralismo jurídico, peço desculpas, é mais que um conceito ou método de abordagem que implica a disposição e a capacidade para dialogar, além das convicções individuais, da tradição cultural, da tradição política e da concepção individual de justiça. E vai mesmo para além daquilo que está plasmado nas Constituições. Ou seja, o professor que me antecedeu, o professor Horta, falou muito bem nessa matriz constitucional que vem da Constituição, essa matriz portuguesa que marca as nossas Constituições, mas hoje o desafio já não é vermos a matriz que marca as Constituições, é ver de que forma é que aquilo que está plasmado nas nossas Constituições se desdobra e chega a cada cidadão de cada um dos nossos países de forma efetiva, porque senão as nossas Constituições são um bocado de papel. É preciso que haja uma resposta efetiva junto do cidadão sobre aquilo que está plasmado, sobretudo sobre direitos, liberdades e garantias em relação àquilo que ele espera. A ausência dessa dinâmica empobrece a reflexão crítica e pedagógica que se espera. Como muito bem apontou o professor António Espanha na sua obra Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, é preciso entender que o direito não é mais uma coisa do Estado somente. Lidar com o direito hoje, descrevê-lo, ensinar e trabalhar com ele, fazer a sua teoria, implica entendê-lo como de facto ele é no nosso cotidiano. E, por consequência, ter sempre presente que o direito é um fenómeno mutável nas suas fronteiras, plural na sua lógica interna, não consistente nem harmônico nos seus conteúdos e, finalmente, nada afeito a um saber que se encastela em certezas e formulações seguras e não opináveis. Este é um risco grande que o direito hoje corre nos nossos países, nas nossas geografias. Ou seja, trabalhar
com o direito e exige que se assuma que ele é algo de local, de plural, de equívoco, sujeito às controvérsias e ao convívio e à disputa de outras ordens normativas. Estamos a pensar, por exemplo, na necessidade que há de estabelecer um diálogo entre a ordem, entre o direito enquanto direito de Estado nos nossos países e o reconhecimento de outras instâncias jurídicas que com eles dialogam de forma muito direta e de forma muito próxima. Apontaria para este tema uma literatura vasta do professor Marcos Guedes, estudos que o professor Boaventura Sousa Santos foi desenvolver, e outros autores, até internacionais, africanos e não africanos, que têm refletido muito sobre esta questão, mas que são hoje incontornáveis nesse debate e nesta discussão. Ora, temos assim as premissas para podermos também falar de um direito lusófono. Então, o que é o direito lusófono? É o resultado de uma efetividade prática de todas estas questões que foram aqui apontadas. Ou seja, o direito lusófono constrói-se ou vai se construir a partir desse experienciar que vai ter noutras geografias com os pontos que aqui apontamos. O pluralismo e a globalização têm dimensões de maior importância no contexto do Atlântico Sul. E Angola é reconhecidamente um país com um papel central na promoção da segurança do Atlântico Sul. Ora, cabe neste cenário de enormes desafios um contributo do direito lusófono a partir do papel de Angola. E aqui estou a puxar a brasa para a minha sardinha. Ou seja, o papel de Angola nesta importância que tem para os desafios de segurança, por exemplo, que se vive no Atlântico Sul. Vejamos, Angola tem uma reconhecida importância geopolítica a nível internacional, nomeadamente como uma zona de circulação de fluxos do comércio internacional de petróleo. Mas Angola tem tido também um importante papel na CADC, e a história de Angola e da região da CADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, estão intimamente ligadas. Eu chamo a atenção para este aspecto, porque são aspectos que não nos reduzem só a uma visão do direito como tal, efetivo, no dia a dia, mas também, do ponto de vista geoestratégico, colocam, de facto, essa preocupação de termos um direito lusófono que possa dar-nos respaldo, mas que possa também ser resultado desse papel efetivo dos nossos países. Outros exemplos desse papel estão visíveis no apoio dado, por exemplo, à candidatura de António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas ou à recente nomeação de Angola para o Conselho de Direitos Humanos da ONU no período de 2018 e 2020. Ou seja, situações que mostram que o direito lusófono é vivo também neste papel de maior internacionalização e de parceria que os nossos países têm uns com os outros naquilo que são garantias mais internacionais da nossa expressão. Na expressão global de língua portuguesa, estima-se que o número de falantes atuais de português hoje esteja nos impressionantes expressivos 263 milhões de pessoas. Há também já projeções do seu crescimento para que em 2050 se possa atingir um número de quase 390 milhões de falantes. Como eu disse no início da minha intervenção, dialogando com outras línguas, enriquecendo-se com outras culturas e com outras vivências. Ora, esta dimensão da língua tem e terá um impacto fortíssimo no direito lusófono, porque teremos sempre de viver com as dinâmicas competitivas da língua inglesa e do mandarim, e em África com a importância cada vez maior das línguas nacionais, como eu já disse. O que é certo é que a língua portuguesa é a quarta mais falada do mundo e não podemos passar por cima deste facto. Por mim, que sou angolano, quero especialmente sublinhar neste contexto alguns dados. Atualmente, 16 em cada 100 pessoas no mundo são africanas. E as projeções são para que em 2050, 25% da população mundial seja africana. Ora, tendo em consideração estas previsões demográficas, é líquido pensar que será no continente africano que iremos ter mais falantes de português no futuro. Sendo que aí, como já referi, a língua portuguesa vai cruzar-se com outras línguas, com outras culturas e formas de estar locais, sendo o seu enriquecimento um dado adquirido. Neste contexto, como sociólogo, acredito que os nossos Estados precisam de interpretar de forma muito real os sinais dos nossos povos, para que possam dar mais força a um idioma comum, que é a língua portuguesa, como importante ativo neste mundo globalizado e como grande língua de comunicação internacional e com direta representação no direito, que é por esta via que se materializará em sucessos sociais e econômicos comuns. Daqui saem várias evidências. Primeira, a ideia do pluralismo, que nos contextos africanos tem sofrido grandes críticas apontadas para os defensores do pluralismo jurídico em África,
que é a de que se romantiza o passado, ignorando que este foi marcado pela deturpação e cristalização das normas por parte dos colonizadores e que o pluralismo jurídico criou duas formas de cidadania, uma de primeira classe e outra de segunda classe. Não é tão verdade como tal, e se assim é, evoluiu-se no sentido de que o pluralismo não é uma visão de um romance encantado, mas é uma realidade com que os países africanos, e no caso o país Angola, vivem no seu dia a dia. Há para isso estudos que mostram, de facto, o que estamos a afirmar. Um segundo ponto, que é a necessidade, ligado ao primeiro, a necessidade de se fazerem estudos diagnósticos que permitam formular políticas públicas que possam ir de encontro às expectativas do cidadão. Exercícios como este Congresso, exercícios como pesquisas que foram feitas há uns anos atrás, lideradas pelo professor Marcos Guedes. A experiência que nós, na nossa Faculdade de Direito, temos com uma parceria com a Universidade Federal de Pelotas, num estudo sobre imagens da justiça, colocando os nossos alunos e os alunos do outro lado da margem a pensarem o que é direito, o que é justiça na sua ótica, para se fazerem estudos comparados, são exemplos vivos desta situação. E um último ponto, para não me alongar muito, que é ligado a um tema que me parece transversal a tudo o que aqui disse, que é o tema da educação, da pedagogia jurídica para os futuros operadores da justiça. Repito, no primeiro painel, tivemos aqui o exemplo com a doutora Clotilde de que os processos de educação, os processos de pedagogia estão intimamente ligados a toda a operacionalidade que a gente queira colocar, seja na política dos impostos, seja na política tributária, seja sobretudo nisso que é pôr o direito a dialogar com outros direitos. Passo aqui a redundância. Mas o importante, em nosso entender, é que, para os futuros operadores de justiça, é necessário que internalizem já estas discussões que nós temos estado aqui a colocar. Porque o que é que se passa na prática é que os alunos, por exemplo, quando chegam ao 4º ano do curso de Direito, em que vão ter uma cadeira de Sociologia do Direito, em que a gente aborda estas questões, eles vivem três momentos diferentes. Num primeiro momento, como estão no 4º ano e como é prática dos alunos de Direito, quando chegam ao 3º, 4º ano, acham que já sabem o direito todo, não só o que estão a estudar, mas o direito do mundo todo. E então a primeira pergunta que eu costumo fazer na primeira aula é qual é o interesse em fazerem aquela cadeira? E eles respondem, professor, para ser sincero, interesse nenhum. Depois começam a passar para um segundo momento em que começam-se a dar conta de que, afinal, há ali coisas que eles deveriam saber e não sabem. E no final terminam quase todos, de uma forma invariável, dizendo isso mesmo. Olha, nós afinal saímos muito enriquecidos deste curso, porque já estavam à porta de serem licenciados e não tinham falado de questões fundamentais para um futuro operador de direito. Mas não é diferente noutras geografias. No curso de Direitos Africanos, aqui na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, onde maioritariamente são alunos do Erasmus, no programa Erasmus, e temos muitos alunos do Brasil, muitos alunos de Espanha, muitos alunos da Itália, pasmem-se, países onde não existem nas faculdades uma cadeira de Direitos Africanos, a surpresa é total e eles próprios ficam às vezes revoltados como é que conseguiram fazer licenciaturas nesses países, nomeadamente no Brasil, sem nunca terem ouvido falar em direito nos países africanos. Então, são dois exemplos que eu dou para fechar, para dizer que essa discussão e esta temática é da agenda, está completamente em aberto. Nós não trouxemos aqui verdades acabadas, mas achamos que é preciso discutir e bem-haja este Congresso por nos criar, de facto, este espaço. Há um tema que a doutora que organizou, que dá todo o apoio logístico aqui ao Congresso, do CEDIS, passou os últimos dias a mandar-me e-mails a pedir que eu lhe enviasse o título da minha comunicação. A doutora Carla Valério, exatamente. E eu fui sempre respondendo que nem eu sabia bem o título da minha comunicação, porque só depois de apresentar e que eu ia encontrar o título. E encontrei o título, agora depois de estar aqui a falar convosco, que é Direito Lusófono, alertas à navegação. Muito obrigado.